E aí, meu amigo, tudo bem? Meu amigo e minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva, o podcast que te tira completamente da sua zona de acomodação, te gera insights, provocações para você aplicar no seu dia a dia, na sua rotina de vida, pessoal, profissional. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que talvez sempre teve relevância na sociedade, mas ele foi de certa forma discriminado, que são as pessoas que trabalham no varejo com vendas. Me conta aí. Quem que você conhece que é vendedor? Muita gente, né? E eu acredito ter uma ideia também de que vendedor é sempre aquele que não deu certo em alguma coisa e virou vendedor. Foi vender alguma coisa, foi ser eventualmente corretor de imóveis, vendedor numa loja, ganhar por comissão. E sobre isso, eu trouxe um cara que eu me conectei recentemente de uma maneira um pouco curiosa, tá? A gente estava num avião, eu sentei do lado de uma poltrona e eu olhei para o lado e falei assim, olá, boa tarde, tudo bem? Ele, boa tarde. Eu estava ouvindo um podcast seu. Então, esse convidado de hoje, o entrevistado de hoje, disse que estava ouvindo Desobediência Produtiva recentemente, falou que gosta do conteúdo. E no papo que nós tivemos até aqui em São Paulo, ele me deu praticamente uma aula, usando como base a história de vida dele, que é uma história construída lá de baixo, no varejo, como um balconista, que se transformou em diretor, em supervisor, foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje é o responsável, talvez pela maior, né? Em pontos de venda, a maior loja. É a segunda rede. A segunda maior rede de farmácias do Brasil. A rede Pague Menos. Eu tenho o privilégio hoje de ter sentado aqui do meu lado o Gianni Gil, que é o responsável pela força de vendas desses 1.600 pontos de venda, meu amigo. Isso aí. Uma honra, prazer. É uma alegria muito grande. É muito curiosa a forma como a gente se conectou. Foi engraçado. Não foi por acaso, Não né? foi por acaso, certamente não. Eu lembro bem, é uma poltrona que eu gosto de pegar no avião, que é a poltrona 17, porque ela tem o maior espaço ali nas pernas, saída de emergência. E tu sentou do meu lado, tu veio vindo assim, olha só que legal o Ivan, eu tava ouvindo podcast na hora. E sentou do meu lado. E aí eu não gosto de ficar assediando as pessoas, né? Mas eu, cara, vou falar pro cara porque eu acho que é algo bacana, né? Legal. Aí tive a oportunidade de falar e é engraçado porque eu estava preparado naquele voo para dormir as 2 horas vindo para cá e eu acho que talvez tu também. E a gente ficou conversando ali por 2 horas, falei minha história, tu falou a tua. E foi bacana, assim. Eu também desci do voo com uma sensação boa. Assim, de ter valido a pena a experiência. Assim. Aí trocamos contato e hoje o Gianni Gil está aqui para falar um pouco, primeiro, da trajetória dele, dessa experiência aprofundada que ele tem no varejo em vendas e como é importante hoje ter uma comunicação assertiva. Primeiro, para que o vendedor esteja motivado a trabalhar e para que ele primeiro compre, né, a própria tarefa que ele tem ao vender o melhor produto para o cliente. Né, Gil? Trabalhar no varejo hoje em dia é mais fácil ou continua difícil? Eu acho que alguns elementos facilitam um pouco, né? Principalmente relacionado à tecnologia. A gente fala muito sobre o operador digital no nosso dia a dia. Uhum. Hoje uma parte importante da nossa venda é através do digital, dos canais digitais. A gente tem hoje ferramentas. Eu lembro quando eu era balconista lá e tal. Faltava um produto, tinha que ir correndo na outra farmácia, ligar para o outro gerente. Tá? Hoje os sistemas, a omnicanalidade ajuda a gente a dar uma facilitada em alguns aspectos. Mas a arte do vendedor, aquela paixão, né, continua a mesma coisa, cara. Eu acho que tem pessoas que têm um DNA e gostam muito disso, né? Eu comecei, só te fazendo uma pequenininha correção, a gente tem dentro da Pague Menos... Pague Menos e a Extra Farma. No ano passado a gente adquiriu a Extra Farma e a gente tem hoje tocando a companhia um trio, né, uma dupla que toca a operação da empresa. Eu e o André tocamos a Pague Menos, um colega meu lá do Nordeste. Tem o Miguel que toca a bandeira da Extra Farma. Eu fico cuidando de 21 estados, assim. Então é gigante. Mas vocês estão presentes em todos os estados da federação, todos, né? Os estados. É a única rede de farmácias que está presente em todos. Recentemente nosso concorrente conseguiu fazer esse feito também, mas nós já realizamos eles há alguns anos, né? Então é algo que a gente já tem uma presença, uma força de marca. Todos os estados com lucratividade. Então o momento da empresa ele é muito, muito, muito bacana. A minha história, ela não começou na Pague Menos. Eu comecei a minha carreira... eu sou gaúcho, o sotaque pega rápido, né? Já larguei uns tus aqui. Eu comecei na Panvel,
que é uma rede de farmácia lá do sul. Sim. Né? Panvel é uma grande rede também do mercado farmacêutico. E eu comecei lá com 17 anos como menor aprendiz. Enfim, aquela história, família humilde, simples e tal. E eu cheguei na Panvel com 17 anos. E aí virei pai, namorada da época, gravidez na adolescência, toda aquela história. Eu me lembro que eu fui pedir a demissão para minha gerente de loja na época, porque eu precisava ganhar mais, ganhava meio salário, eu era menor aprendiz. E ela, não, tu vai ficar aqui. Aí me efetivaram. Fui passando por toda trilha de carreira que a empresa tinha. Então essa ascensão social que eu acho que o varejo, nada no mundo promove. Então tu vê qualquer gerente de qualquer estabelecimento de varejo, de venda, é o cara que começou como vendedor, como caixa. Geralmente a história ela é meio comum, né? Então, a minha história é isso. Eu comecei lá, fui caixa operador com 17, 18 anos, balconista, plantonista noturno, aí subgerente de loja, gerente de loja. Fui gerente muito jovem, com 19, 20 anos. Tocava já uma operação. Aí comecei a estudar, até então não tinha estudo. Comecei a me desenvolver, procurar conhecimento, fiz minha faculdade. Quando eu era gerente, depois virei supervisor, coordenador, aí fui assumindo toda a parte estrutural das operações, tocava 15 lojas, depois tocava 30 lojas, enfim, depois 200 lojas e fui crescendo até me tornar executivo na Panvel. Mas eu sempre quis vir para o Sudeste, assim, né? Cara, lá do extremo sul do Rio Grande do Sul, uma cidade que é 80, 100 quilômetros do Uruguai, a história de querer viver esse mundo aqui de São Paulo e tudo mais. E aí tive esse convite em 2018, né, da Pague Menos, e vim para a empresa. Era um momento completamente diferente da Pague Menos. A Pague Menos ainda não era listada, tinha esse desejo, mas o momento da empresa era outro, de desempenho, eram dificuldades importantes que a empresa estava vivendo. Inclusive, eu fui contratado muito também para contribuir de alguma forma para essa virada. E a gente fez um trabalho muito bacana, assim, um trabalho massa, um trabalho legal. E conseguimos, né, fazer com que a empresa abrisse capital ali em 2019 e tivesse condição disso. Nesse ano passado, acho que teve um marco super importante na empresa, que foi a compra da Extra Farma, que era uma rede muito forte também, especialmente no norte do Brasil. Isso é uma estratégia de consolidação. A nossa marca ela é forte no norte e no nordeste, então a gente pegou uma rede que tem essa força no norte e nordeste, Bahia, Ceará e especialmente Belém. Então são mais 400 lojas, nós tínhamos lá 1.100, abrimos 100, agora 1.200, mais as 400 da Extra Farma, 1.600 lojas. Devemos ir nesse caminho de expansão novamente esse ano, continuar abrindo loja organicamente. Então a empresa vive um outro momento. A gente, depois de 4 anos, assim, a gente olha o filme do que foi construído. É algo muito bacana, assim, momentos de altos e baixos, dores e tal, mas no fim não, no meio do processo, na jornada, tem sido massa, assim. Quando a gente olha, por exemplo, essa sua jornada, né, de construção, filho de família simples, começou como balconista, foi crescendo e conseguindo ter uma projeção muito grande na carreira. Hoje você lidera uma força de vendas de dezenas de milhares de pessoas, né? São vendedores que trabalham com resultado. Como é que é lidar com esse nível de responsabilidade, sendo referência de vendas para essas pessoas? Ou seja, você é o cara que precisa o tempo inteiro estar ali com o maçarico ligado, colocando fogo na galera. É complexo isso? É complexo. Não é complexo, é simples. Eu viajo toda semana. Basicamente, são raras os momentos que eu não estou visitando loja em algum canto do Brasil. Amapá, Acre, Amazonas, interiores. E não é só... Seu cartão de milhagem é absurdo. É bom. Eu faço umas viagens boas aí. Mas eu viajo muito, né? Viajo bastante. Essa semana mesmo eu vou a Curitiba, vou a Salvador ainda. Semana que vem vou para Campo Grande, faço o interior de Mato Grosso do Sul. Então, eu tenho uma rotina de viagem muito grande. E geralmente, por ter uma área de atuação muito grande e o ano só ter 52 semanas, a gente visita basicamente uma região, uma regional por ano.
Essa regional que a gente visita, eu vou nela geralmente uma vez no ano. Então são lá 40 gerentes regionais. Então, cara, alguns casos a gente repete em umas praças mais importantes, mas geralmente eu tenho com algumas pessoas da empresa, com aqueles gerentes de loja, com aquele time de operação, um contato por ano. O que não me dá o direito de não estar 120%. Sempre. De não estar entregando para eles o meu máximo assim, né, nessa visita. Então, é normal, a gente às vezes acorda mais devagar, tem o seu dia mais triste, um dia mais... Mas eu sempre falo, quando eu estou visitando loja, e tem também esse negócio do prazer, porque nessa jornada, assim, nesses anos todos, eu já tive a oportunidade de mudar de caminho, de mudar de linha, de carreira e tudo mais. E, cara, não tem como. Para mim, esse negócio é o que mais me toca, assim. Um exemplo tangível, assim, a gente hoje a gente está gravando aqui no dia 1º de fevereiro, né? Eu deve ir ao ar daqui uns dias. Ontem encerramos o mês, 31 de janeiro. A gente pegou a meta de vendas da empresa às 10 da noite do último dia do mês. Né? Eu fui lá. Conseguiram bater a meta às 10 da noite? Foi aquela coisa que acontece seguidamente. Então, aquela tensão e tudo mais, olhando a venda online, pum, bateu. Hoje, eu marquei uma reunião com o time, eu tenho uma reunião lá com o time no primeiro dia do mês, 8 da manhã, eu não sabia ontem qual é que ia ser o clima da reunião, né? Ia ser um clima bom. Exato. Ou não. Ou não. E foi um clima bom. E aí, bacana, tal, cara, 15, 20 minutinhos lá, comemorando. E 15 minutinhos para comemorar e agora já virou a página. Encerramos, estamos zerados, pessoal. Acabou o mês de janeiro, temos que começar um outro game, né? E tem gente que não gosta de viver mais, de ter mais esses momentos, né? Nós não temos muito essa comemorações longas, vamos fazer um churrasco para comer. Não dá, velho. É uma atrás da outra. É a faca no pescoço o tempo inteiro. Faca no pescoço o tempo inteiro e tem gente que não se adapta, não curte. E tem gente que ama isso. Essa cachaça. Porque tem muito a ver com paixão, e paixão é sanguínea. Paixão né? Claro. É visceral. Eu acho que isso que a gente faz, que é ser vendedor, né? Que é isso que a gente eu sou e me considero e quero ser sempre, é vendedor, né? E isso, cara, quando tu encerrou uma venda para um cliente, já tem o outro e é assim. A gente não tem muito tempo. É óbvio que eu tenho me doutrinado muito nisso, tentado reconhecer mais, ter mais esses momentos com o meu time, com as pessoas que estão ali no meu dia a dia. Acho que faz parte. Mas é pouco tempo para comemorar e muito tempo para lutar. E as pessoas que se destacam são as pessoas que têm essa identificação, que curtem isso, que gostam disso. Eu estava vindo de carro antes da nossa entrevista, estava ouvindo uma fala da professora Lucilena Galvão, uma filósofa, e ela explica que vontade é manter a disciplina elevada para você fazer o que for necessário. Né? Eu creio que o vendedor, quando a gente fala de disciplina, vontade e motivação, são elementos fundamentais para um vendedor. O maior valor. O maior valor que a gente pode ter numa pessoa que trabalha com varejo, com venda, com operação, é a disciplina. Porque a nossa rotina, a gente fala as mesmas coisas todos os dias. Né? Os mesmos indicadores. A questão da venda, é bater venda, é margem, é tal, os indicadores, os KPIs que a gente tem. E é todo dia, uma nova história. E uma oportunidade de contar uma nova história. Janeiro não foi tão bom, dia 1º não foi tão bom, dia 2 começa uma nova história. Então, a disciplina é um negócio... Eu gostei muito, eu vi um podcast que o Bernardinho participou, ele fala muito sobre isso, né? Sobre a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Né? Qual dor que você quer ter no final de qualquer jornada. E eu sempre falo assim, de alguma forma, transmitir isso para o time. O prazer no final da jornada que a gente tem, quando a gente conquista as coisas, é algo massa, assim. Então, hoje, por exemplo, quando a gente acordou de manhã lá, ontem à noite, viu a vitória do time, né, de ter conseguido lá superar, tipo de exemplo que eu tô dando, é algo que é muito massa, assim, cara. É um nível de... E só que ao mesmo tempo, a gente que trabalha nesse nível de alta performance, o nível que
que a concorrência atua. A gente tem, cara, o mercado varejo farmacêutico, acho que é o mercado mais competitivo. Não existe mercado tão competitivo como o farmacêutico. E então, cara, tu não dá para te baixar a guarda, não dá para, né? A gente tem que estar, o meu gestor, o Vasquez, ele costuma dizer que a gente tem que estar sempre com o nosso elástico, pensando em aquela borrachinha, a gente fala cada região tem um lugar, né? Um nome, né? A borrachinha tem que estar sempre tensionada, né? Não pode puxar muito, senão estoura, mas não pode deixar frouxa também, né? Então é isso, assim, eu vejo que as pessoas que se identificam, que trabalham nessa área, que curtem isso, geralmente são pessoas que têm adrenalina alta, que gostam de emoção e que têm essa paixão, né? E são pessoas que necessariamente precisam saber lidar. O vendedor, ele lida todos os dias e em grande escala muito mais com a frustração do que com a vitória. Correto? Porque assim, as vendas é insistência, é persistência, Exatamente. É o tempo inteiro acreditar, é não desacreditar do perfil, da figura que entra para comprar, dos canais de venda. Como é que é lidar com frustração o tempo inteiro e manter essa vontade, essa motivação elevados? E dando uma pimentinha, no nosso segmento ele é ainda mais pesado, porque as pessoas estão comprando medicamento, que não é uma coisa prazerosa. Claro. Tu vai comprar um tênis, tu vai comprar uma roupa, tu tem um tipo de prazer. Medicamento, geralmente, são poucas as pessoas que gostam de gastar dinheiro com medicamento. Sim. Claro que a farmácia tem mudado muito, né? Hoje, cada vez mais, as questões de higiene e beleza, a parte de vitaminas, de cuidado, tudo mais, de higiene e saúde, tem crescido essa parte de cuidado, mas o medicamento ainda é o core do nosso negócio. Né? Uhum. Então, é algo que muitas vezes não tem todo esse prazer, né, de se comprar. Mas é isso, assim, essa mentalidade assim, de tu conseguir botar isso na cabeça das pessoas. A gente tem que ajudar muitas pessoas. Eu lembro quando eu era operador, que eu fui promovido a balconista para subgerente. Eu lembro que eu tive uma pessoa que trabalhava lá, que era o meu gerente da minha loja. Ele chegou e disse para mim: cara, o que tu vai fazer com esse aumento que tu vai ter? Sei lá, na época quanto é que era, R$200, R$300. Eu, vou ter um respiro na vida, né? Ele, não, cara, tu vai investir isso aqui. A gente vai precisar investir isso aqui numa faculdadezinha, num curso e tal. Esse entendimento de propósito que os gestores que trabalham em loja, que os gestores, gerentes regionais que trabalham com a gente, os gerentes de operação, eles precisam cuidar muito das pessoas, para entender o propósito de cada uma. Estava vendo agora a capa de um livro aqui de propósito do Branco, né? Uhum. Como entender o propósito de cada um, para conseguir contribuir e ajudar as pessoas, inclusive nos aspectos financeiros, a realizar os seus sonhos. Né? Isso é muito, muito nosso dia a dia, assim. E você, nesse caminho todo, tem lidar com frustração. Tem gente que nesse caminho do varejo desiste por não ter habilidade suficiente de lidar com a frustração? Tem de tudo, assim. A gente tem pessoas, primeiro, né? Algumas pessoas, por terem essa questão de dar um valor muito grande para ascensão de carreira. Eu não tenho muito o apego financeiro e tal, do salário do próximo cargo, mas eu tenho muito a questão de, querer crescer, me orgulhar da minha carreira. E tem muita gente que não. A gente trabalha com muitas pessoas que estão há 15, 20 anos, na mesma são vendedores e amam aquilo. Né? Amam aquilo. Essas pessoas talvez sejam as pessoas que realmente carregam a companhia, muitas vezes. Uhum. Né? São as pessoas que são referência, os farmacêuticos das lojas que estão lá com a gente há muito tempo. E tem muita gente que não se identifica com a questão da venda. Todo dia chega numa loja, reunião de piso, hoje a gente tem que fazer isso, hoje a nossa meta é tal, tem que fazer isso, tal. É um mundo de alta performance. E as margens no varejo, elas são muito apertadas. Então, muitas vezes as pessoas olham e acham, que é um negócio que... Cara, eu posso falar sobre isso porque a empresa é listada, a margem, a última linha é entre 1% e 2%. Né? A última linha do nosso segmento é isso, e não é um privilégio da Pagamentos, é uma realidade do mercado. Tá. Em alguns momentos, algumas redes, como nós, passam um pouquinho disso, mas são margens muito, muito apertadas. Então, o detalhe no nosso negócio ele é algo que é fundamental.
Fundamental, fundamental. Ruptura. Nós trabalhamos cada loja com 9, 10 mil SKUs. Tu gerenciar SKUs de giro baixo, tu gerenciar isso. Muitas pessoas, o nível de motivação de todo mundo, ter um bom gerente. Então é uma complexidade grande, cara. Então por isso que a gente tem que destacar muitas pessoas que trabalham assim nessa área, os líderes que tocam assim, uma empresa como a nossa. A gente depende muito do fator humano, assim, sabe? Depende demais disso para fazer a coisa acontecer. E é isso, o nosso combustível é a paixão, assim. Eu acredito demais nisso, assim. A gente transpirar isso todo dia faz com que a coisa aconteça, assim. Semana passada eu estava com todo o meu time. A gente se reuniu lá em Salvador para falar um pouquinho de tudo que nós fizemos em 2022. Todo o seu time aí feitas. Passa de quantas Não, pessoas? A gente fez com os gerentes regionais. Quando eu falo todo meu, não dá para juntar todo mundo do meu time. Tá. Não tem espaço no Brasil, acho, para isso. Mas todos os gerentes regionais, que são os gestores dos gerentes de loja. Cada gerente regional tem suas 20 lojas. Tá. Né? Aproximadamente, a gente chutou lá aproximadamente 50 pessoas. E mais os gerentes de operação. A gente tem os gerentes regionais e gerentes de operação. Que é meu time de direto, são os gerentes de operação. Os caras que tocam lá 200 lojas, né? Com esse grupo. E foi muito nessa temática. Eu falei muito sobre isso para eles, né? Aquele bordão do Bernardinho que ele tem falado muito aos campeões, o desconforto. Eu disse, pessoal, a gente fez um número espetacular, entregamos o ano 2022, bacana, bônus, tal. Várias pessoas promovidas na sala, gente que foi promovida durante o ciclo, né, que eram gerentes de loja que se tornaram gerentes regionais, que eram gerentes regionais que se tornaram gerentes de operação. Uma coisa linda, isso é lindo, né? Eu sempre abro as reuniões pedindo para essas pessoas com isso, né? Só que, cara, a gente fala lá meia hora sobre o ano passado, não gasta muita energia quando ficou, já foi, né? Acabou. Então a gente tem que repetir, fazer melhor ainda. E para fazer melhor, a gente tem que pensar em coisas novas, porque se a gente fizer a mesma coisa, certamente os resultados não vão vir. Então, essa repetição, essa disciplina no nosso negócio é algo bacana, assim. E quando a gente estava conversando, né, aquela vez no avião, eu te falei muito, eu lembro que eu te provoquei, né? Foi engraçado que a gente começou a conversa. Eu te falei, né, que eu gostava do trabalho, e tu me perguntou o que eu posso te ajudar. E a gente começou a conversar. E que é uma resposta sempre complicada, né? Quando a pessoa não te conhece, te diz. E eu faço sempre essa provocação para as pessoas quando eu visito loja. E aí a gente começou a falar e eu comecei a te provocar de certa forma. Cara, tu tem que fazer conteúdo para a galera, para os meus gerentes de loja. Eu falei isso para ti, porque a massa, assim, que eu acho que é a galera que muitas vezes é mais sedenta de um conteúdo, desse tipo de conteúdo, né? E é isso, assim, essa turma é uma turma muito especial, assim. E eles precisam todos os dias estarem coletando informação, conteúdo para colocar na rotina deles, porque é matar um leão por dia, né, cara? E a gente vê a diferença, cara, que faz, assim, o fator humano no varejo. A gente vê essas lojas mecanizadas, autônomas e tudo Sim. mais e tal. Mas, enfim, a gente nunca deve duvidar da tecnologia. Mas hoje eu posso te dizer claramente, né? No varejo, o fator humano, ele ainda é um fator muito decisivo, assim. Então é algo que... E é muita gente, cara. Muita gente. A gente tem na empresa mais de 25 mil pessoas. É muita gente. Então tu manter esse nível... E eu falo uma coisa muito assim, né? Na nossa empresa a gente tem lá diretor, vice-presidente, o CEO da empresa, o conselho da empresa, o fundador da empresa, uma pessoa muito especial, enfim. A gente tem muita gente importante nesse negócio e eu sempre falo para todo mundo, inclusive para todas essas pessoas, pro dono da empresa, para todo mundo, que a figura mais importante de uma empresa de varejo é o gerente de loja. Muito doido isso, né? Porque é ele que é o gestor que tem o contato com o cliente. Não é eu que tenho esse contato com o cliente. Né? Não é o gerente de operação, não é o gerente regional, não é o vice-presidente, não é o CEO da empresa. E é ele que gerencia os vendedores também. Ele que faz ele tudo. Tem o contato da bola. Ele é o dono da bola ali no jogo que rola numa Exatamente. farmácia. Ele sabe quem é o cliente que entra e ele sabe o desempenho do vendedor. Ele é o rosto da
da companhia. Então, muitas vezes, se tu tem uma operação ruim, não é a empresa que é ruim, ou se tu tem uma operação boa, é por causa dessa figura. Então, por isso que eu particularmente vivo a minha vida assim para tentar, minha vida profissional, para tentar deixar essa pessoa confortável, feliz e apaixonada pelo negócio, porque eles que tocam o mesmo bumbo. Existe um mindset, eu acho que na empresa, de inovação, né? Existe. Que foi assim, estabelecido com o fundador, né? Me fala um pouquinho assim, desse mindset e do perfil do fundador, né? Que fez com que a Pague Menos se transformasse nesse gigante. Deusmar é uma figura extremamente inspiradora, assim, né? O Deusmar Queiroz é um cara que ele tem uma história muito, muito bacana. Muito, muito bacana. Eu te trouxe o livro dele, eu deixei no carro, agora eu vou pegar ali depois e te trago. Uhum. É uma história muito bonita, de um cara que veio de base zero e construiu realmente uma linda empresa. Ele até hoje, amanhã eu vou estar com ele, amanhã eu vou estar com ele, e até hoje ele vai fazer agora essa semana uma maratona de jantar com várias pessoas que atingiram meta. Ele leva todo mundo, familiares e tal. Curitiba, São Paulo. A gente vai rodar o Brasil aí essa semana, comemorando. É um cara que tem uma história muito bonita. É um cara que ele foi um das lideranças que fizeram toda a junção da Abrafarma, que é o bloco das grandes redes do varejo farmacêutico. Ele foi presidente da Abrafarma durante muitos anos, uma liderança super importante no segmento. Cara, tudo que tu vê assim de inovação nesse canal, as inovações mais simples, como uma loja 24 horas, que na época era algo extremamente disruptivo, foi ele que começou isso há muitos anos atrás. E a empresa tem esse viés, assim, a gente tem uma participação de venda no digital de duplo dígito. A representatividade hoje do digital no nosso canal ele é absurdo, assim, tem muita inovação que foi construída ao longo desses últimos anos aí. Obviamente a pandemia acelerou bastante, ajudou muito nesse aspecto, né, da aceleração. E é um cara que realmente é uma figura extremamente inspiradora, assim. É legal até para em algum momento aí tu ter a oportunidade de conversar com ele, porque é algo que vale a pena. É uma figura realmente apaixonante. Seria interessante, muito interessante conversar para saber o que passa na cabeça de um cara desse. Agora, voltando à sua história, Gil. Poxa, você é um cara que de balconista conseguiu ascender a posição que você ocupa hoje, né? Então, assim, remuneração financeira, status social, de certa forma uma hierarquia muito alta numa rede e o domínio de um segmento. Tudo isso promovido pelo mercado do varejo, de vendas. Né? E ainda existe muito preconceito, muita discriminação em relação ao vendedor. Ser vendedor não é valorizado, ser vendedor é ruim, ser vendedor é para quem está desocupado. Quais são os segredos do bom vendedor? No seu caso, como você conseguiu, aos poucos, acumular conhecimento, crescer e perceber que esse mundo poderia te entregar muito retorno? Justamente sabendo tratar as pessoas, observando, olhando para dentro de si. Foi muito difícil? Não, eu nunca dei valor para isso. Acho que essa é a primeira coisa, né? As pessoas que recebem esse tipo de energia, acho que a gente pega o que a gente também está aberto, né? O que a gente quer. Eu nunca dei valor, dei bola para esse tipo de comentário que sim, aconteceu. Eu estava me formando na faculdade, eu vejo que isso muitas vezes acontece com uma classe do nosso segmento, que são os farmacêuticos. Geralmente o farmacêutico, alguns casos, tem o sonho de trabalhar na indústria, trabalhar, né, nessas outras áreas. E a realidade é que mais de 80% dos farmacêuticos que estão ativos nos conselhos de farmácia estão trabalhando em drogarias do balcão, como gerentes, como vendedores ali, tocando, né? Então, eu acho que a primeira coisa é isso. E, cara, tem o lado da identificação mesmo, cara. Eu vejo que tem gente, e não são poucas pessoas não, que amam aquilo, entendeu? Que amam aquilo. Acho que as pessoas precisam se encontrar e estar aberto e não dar deixa para isso, assim. Então, eu acredito muito nisso, assim. Eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas deixam entrar, canalizam alguns discursos, né, e aceitam determinadas coisas ao invés de viver a experiência.
Eu acho que o varejo ele tem... Eu vivi uma situação... Vou contar a história para depois chegar um pouco na tua resposta. Eu vivi uma situação ano passado, ano retrasado, 2021. Eu fui impactado pessoalmente com a Covid, com a pandemia. Né? Eu tive... e enfim, sou um cara jovem, pratico atividade física, não tenho nenhum problema de saúde. E esse negócio me derrubou de tal forma que eu entubei. Né? Nossa. Fiquei 12 dias entubado, mais de 80% de comprometimento pulmonar. Acho que eu tive lá e o Papai do Céu me empurrou de volta. Assim, E assim, nesse período que você ficou entubado, você ficou consciente? Não, totalmente inconsciente. Totalmente consciente? Totalmente inconsciente. Foram 4 dias antes, aquela sensação de bota o caninho fininho, depois bota a mascarazinha no outro dia, aí não dá saturação caindo, bota a máscara maior, vira de pronado, enfim. Aí fui piorando, até que um dia o cara te fala, né? O médico te fala. Tu vai entubar. Não tem mais jeito pra ti, tu não tá conseguindo segurar. Ok. Aí tu vai, manda mensagem pra uma ou outra pessoa, enfim, agiliza alguma coisa. E enfim, o medo de morrer, obviamente, porque eu particularmente nunca me planejei pra isso até então. Cara, quando eu saí, alguns valores se despertaram muito mais em mim, assim, como essa questão da experiência, da paixão, do quanto a pessoa que busca esse tipo de posição, ela precisa sim, eu acho que é valoroso, é bacana tu buscar os aspectos financeiros. Eu olho para minha vida, para a vida, né, que eu consigo proporcionar para minha família, para minha mãe, para minha irmã, enfim, é muito bom, isso precisa ser visto, mas cara, não é isso que move. Não é isso que move. O que vai fazer a coisa acontecer é o quanto tu consegue dar valor para a questão da experiência. A experiência, cara, assim, de conseguir viajar, de conseguir conversar com as pessoas, de poder estar junto, de mobilizar, né, de continuar sendo um vendedor. Eu acredito que eu continuo sendo um vendedor. Não estou lá vendendo o produto especificamente, claro, mas estou vendendo a minha ideia, o que a gente acredita, o que a companhia acredita. Então, eu acredito muito nisso, assim, o nível de identificação, cara. E a gente vê e tá tudo bem. Tem muita gente que usa no bom sentido o varejo para conseguir pagar uma faculdade de biologia, porque o sonho dele é ser biólogo, para pagar a faculdade de engenharia, porque ele quer. E tá tudo lindo, desde que o período que tu está lá, cara, usufrui a experiência que tu tá tendo, aprende, porque vai ser importante. Tem gente que cai ali por necessidade, o cara tem o sonho de ser jogador de futebol, não deu certo, o que ele vai fazer? Vai trabalhar no varejo. Varejo, cara. E vai ter gente que vai chegar lá, como eu tenho casos de pessoas que chegaram a ser quase profissionais do futebol, hoje são gerentes de loja, são gerentes regionais, pessoas que cresceram na carreira, amam o que fazem. Nunca tinha se aberto para isso. Caíram lá por uma necessidade, que geralmente é isso. O cara sai largando currículo e se identificam e rola a química e rola toda a magia do negócio, né? Então, é isso, assim. Eu acho que tem o lado do cara se enxergar naquela posição e enfim, se identificar. E você precisa necessariamente ser o estimulador desse profissional, né? A sua função é o tempo inteiro subir o sarrafo desse vendedor, dessa força de vendas, e ao mesmo tempo trazer insumos humanos para que esse cara se sinta motivado. Hoje acontece menos, mas tem uma coisa que é curiosa. Agora, por exemplo, eu fui há pouco tempo, eu estive no Acre, era uma região que eu não tinha ido ainda. E é natural, aí nós juntamos os gerentes para ter um papo, tomar um café com todo mundo, o grupo de lojas, 15 gerentes lá. E aí vem a pergunta, a gente conversa, fala sobre o negócio e tudo mais, e aí eles perguntam, né? E aí, como é que tu chegou até aqui? E aí, até então tu não falou sobre isso, né? E o que eles imaginam sempre? É que, cara, tem um cara aqui, te formou em administração, né? Os pais, né? Sempre teve uma educação boa, teve uma condição bacana, estudou em boas escolas, porque eles vêm tu falando, né, bem, tal, se comunicando, se desenvolvendo. E aí tu começa a contar a tua história. E as pessoas começam, não. Aí eu saí de uma cidadezinha lá do interior, do extremo sul do Rio Grande do Sul, lá na pontinha do V do Brasil.
E consegui, cara. Então, fazendo isso, trabalhando muito. Mas eu amo o que eu faço. Tu ama o que tu faz. Sim. Estuda, tem esses mesmos sonhos, cara, é possível. É possível. Talvez não consiga chegar a diretor, talvez tu chegue a um gerente regional, ou talvez tu vire CEO da empresa, entendeu? Porque a maioria desses caras, tu conversa com um monte de gente aqui, de vários segmentos. Independente do segmento, grande parte começou assim, cara, uma história. Né? Eu já ouvi a tua história. Sim. Eu sei que tu começou, né? Ralou, tem uma... E, cara, muitas histórias. O dono da empresa que a gente estava falando aqui, o Deusmar, o fundador da companhia, são pessoas que, velho, para algumas pessoas existe um lado bacana da sorte, ter nascido numa condição melhor, mas é possível para todo mundo. Assim. Eu tento deixar isso muito claro para as pessoas assim, que querem. E quem quer seguir outro caminho, cara, eu também incentivo pra caramba. Eu falo muito pros caras, velho, vai em frente. Seguidamente as pessoas me pedem demissão para seguir o seu sonho, para empreender, para abrir o seu negócio. Que não é para todo mundo, né? Que não é para todo mundo, é uma aventura bem, bem grande. Então eu tento deixar isso também muito aberto para as pessoas, ajudar as pessoas a alguma forma, né, evoluírem. E quando você não consegue, Gil, eu imagino que nem tudo são flores no seu segmento, né? Quando a empresa não bate meta, a regional não bate meta, como é que é essa comunicação? Cara, o jogo é duro. Eu costumo brincar com o meu time que a gente tem nosso esporte é esporte de contato. A gente tem um grupo, assim, tem essa felicidade de ver um grupo que vem crescendo e evoluindo e assim, as coisas têm acontecido positivamente. Mas não tem mimimi não, sabe? Eu falo pro meu time e tento deixar isso muito claro até pelo meu perfil que, cara, a gente tem que ser produtivo, né? E às vezes a produtividade te leva a tu ser direto e reto. Cara, preciso isso de ti e precisamos e não tem muita negociação. Entendi. Né? Faz parte do nosso dia a dia isso, assim. Tentar, obviamente, entender os motivos, mas tem muito no nosso negócio a questão da dedicação mesmo. Assim. A gente vê que é muita coisa assim, para gerenciar. Tem muita meta e tal. Mas as coisas elas estão muito relacionadas ao foco que tu dá, então eu acho que tem muito isso aí. Legal, eu imagino. Não deve ser fácil, né, cara? Você gerenciar uma força de vendas tão grande nesse mundo motivado por uma concorrência absurda, com mindsets que não são os mesmos que a gente gostaria, né? Mas a facilitação dessa cultura organizacional de vocês, ela permite muito, né? Essa inovação, essa interação com pessoas. Deve ser muito gostoso. Quando você consegue atingir alguns resultados, né? E ao mesmo tempo tem muito pouco tempo para comemorar, porque o tempo inteiro já tem mais meta, e todo mundo na hierarquia tem a mesma história, Ivan. Tu vai ver que trabalha comigo, o meu gestor. Tudo vem de baixo. Todo mundo tem a mesma história. Todo mundo. Os gerentes de operação. Eu tenho 5 pessoas que tocam ali, né? Depois vou citá-los, né? Silvânia, Priscila, Nicolas, Eduardo e Augusto. E o Marcos também, enfim. Que tocam ali o negócio comigo, os batedores de boom. Todo mundo, cara. É a mesma historinha. Caixa, balconista, trainee, começou lá, gerente de loja, limpando loja e tal. Então, todo mundo, gerentes regionais. Então, todo mundo que é chefe ali foi balconista, caixa operador, menor aprendiz. Isso é massa, assim, entendeu? Isso é algo que as pessoas... entrou um cara lá, o cara pode ser gênio, mas ele não vai enrolar ninguém, porque todo mundo já viveu aquilo ali, sabe? Claro. Então é legal, assim, é algo que tu vê pessoas que têm um nível de dedicação e amor pelo que fazem, e muito tempo de empresa, pessoas que estão ali há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, histórias bonitas, assim, sabe? Eu imagino, Gil, que você precisa ter um componente muito forte do ponto de vista de estudo de pessoas, né, de perfis comportamentais, né? Porque tá na sua posição, gerenciando pessoas, no final das contas, você gerencia pessoas que precisam de pessoas para comprar os produtos, porque tudo é feito para pessoas. Exato. Né? Onde você pega insumo? Você estuda para você se manter atualizado e não ficar para trás,
principalmente na sua função, de lidar com gente, de evoluir, entendeu? Do tempo inteiro estar conectado com o momento atual. Eu leio bastante, sou um cara que leio bastante. Peguei muito gosto pelos podcasts. Sou um cara que eu acho que principalmente para quem viaja muito, no meu caso, eu pego muito assim isso. Sou um cara que estudei e continuo estudando muito assim as coisas que principalmente relacionadas à futura digitalização do varejo. Perfeito. E tem um livro que a gente estava até comentando aqui com o pessoal da equipe um pouquinho antes, e eles até disseram que eu acho que tu gosta desse livro, que é porque os generalistas vencem no mundo de especialista, né? Sim. E para mim esse livro foi o grande livro do ano passado, assim, porque ele tem algo que às vezes a gente até que trabalha faz o que eu faço, ele não consegue muito bem explicar, porque a gente trabalha com operação de loja, a gente tem que entender de tudo que é área, e os caras que mais se destacam são os caras que mais conseguem ampliar conhecimento, claro, nessa, né, de todas as áreas e tudo mais. Então é um livro que eu também super recomendo, aproveito aqui para as pessoas que gostam, né, de ler. David Epstein, né? Esse livro é bacaninha, esse livro. É bem legal. É bem legal. E nós todos temos o desafio da função que a gente exerce estar conectado, estar pegando insumo no mercado, se questionando, se provocando. E inspiração nas pessoas que estão junto de ti. Assim, o que as pessoas têm que tu ainda não tem, sabe? Eu, particularmente, eu sempre fiz isso muito, assim. Eu me lembro lá que eu era menor aprendiz, eu olhava pro balconista, pro melhor balconista, pro melhor vendedor, cara, como é que esse cara trabalha? Depois que eu era vendedor, eu queria me tornar um subgerente. Cara, o que esses caras têm? O que eles têm que eu não tenho, sabe? Eu acho que esse olhar, e eu tenho ele até hoje, assim, né? Eu olho para os vice-presidentes, para o CEO da empresa e tento a todo momento buscar essas coisas que faltam, né? Independente, porque eu acho que eu vivo uma condição hoje. Eu estou diretor. Sim. Né? Eu quero que isso dure muito tempo, prolongar isso muito. Se tiver oportunidade, continuar crescendo, a gente quer, obviamente. Minha carreira mostra isso. Mas para estar onde eu estou e para permanecer aqui, eu preciso, suar muito, trabalhar muito, aprender muito, porque é um negócio que, muda constantemente. Assim, o varejo ele tem passado por transformações significativas. Uns 4, 5 anos atrás, na maior feira de varejo lá do mundo, a NRF, se falava muito, e o pânico que se gerou a questão toda da omnicanalidade. Vai acabar a loja física, né? E hoje, teve agora em janeiro a NRF, completamente diferente. A loja física é o centro da inovação e da omnicanalidade, ela é fundamental. Varejistas, continuem expandindo a loja física. É isso que vai fazer a diferença para a omnicanalidade, para a digitalização da sua empresa. Então, é isso. Assim, eu acho que a gente procura buscar conhecimento das formas tradicionais, mas buscar conhecimento e buscar também pessoas que te tornam, quando a gente está sentado numa mesa, que te tornam, entre aspas, mais burros, sabe? Que te provocam para tu evoluir. Eu adoro uma frase que assim, que eu acho que a grande beleza que as pessoas... Primeiro, que a grande beleza que eu vejo de uma pessoa é a beleza intelectual, principalmente quando ela se propõe a compartilhar aquilo que ela sabe. Claro. Né? Com empatia, com paciência, com tranquilidade, explicando algumas coisas. Como é gostoso você bater um papo com pessoas inteligentes que te provocam, que te geram pontos de vista e reflexões que você não tinha observado ainda, né? E que tem paciência suficiente para te explicar o que você de repente questiona e não sabe, né? É isso aí. É uma delícia uma você lidar com essas pessoas e também lidar com o poder da comunicação, que é muito importante no seu segmento, né? Hoje, se comunicar bem e passar a visão, missão, valores da empresa, no seu caso, é muito importante, né? Ter essa empatia, né, Gil? É muito. É engraçado isso, assim. A gente vai aperfeiçoando a nossa comunicação com o tempo, né? A forma de transmitir as mensagens que nós precisamos passar. E esse sentimento, no meu caso, após uma visita a uma região, ou após uma reunião de negócio, ou uma convenção que a gente fala lá,
quando a gente consegue transmitir a mensagem, ele é um sentimento massa, assim, né? Quando a gente consegue impactar a vida de algumas pessoas, de bastante gente da mesma forma. E é engraçado, cada pessoa tem o seu jeito, assim, né? Muito curioso, assim. Eu no meu caso, eu cada vez menos eu uso material. Para mim, materiais de apoio para falar. Vídeo, na apresentação, PowerPoint e tal. Cara, eu uso se tornou natural, até engraçado, o meu time, se ele olhar pro vídeo, ele vai ver eu com uma folhinha assim, que é só eu vivo assim, né, cara? Então, amanhã eu vou estar numa cidade e tal, anoto lá 30 minutos antes o que é aquela região, o que eu entendo que aquela turma lá precisa. E tudo mais, e faço algo, entre aspas, personalizado, e consigo discorrer em cima daquilo. E eu me lembro que essas mudanças que a gente vai tendo, cada pessoa, né, vão fazendo com que as coisas aconteçam. Assim. Tu vai pegando o teu jeitinho de se comunicar com o seu time. Né? Tem gente que prefere o material, tem gente que fala um assunto em cima do outro, emendando. A gente vê alguns palestrantes assim, né? Eu vejo que tu usa um material bonito pra caramba quando tu faz as tuas palestras. Mas é isso, assim, a comunicação é fundamental. Fundamental. Pô, Gil, eu gostaria muito de agradecer, cara, a sua participação aqui, o compartilhamento da sua trajetória de vida, esse sucesso todo que você conseguiu à frente de uma força de vendas tão forte, tão comprometida, né? E que você lida o tempo inteiro com pressão, com responsabilidade, motivando pessoas, motivando gente com propósito, com uma fala direta, né? Que foi exatamente o que eu acho que nos conectou. Né? Foi esse nível de verdade que a gente compartilhou. Aliás, a provocação que você fez foi incrível. O Jânio Gil falou para mim, Ivan, você tem uma facilidade muito grande de comunicação, você não pode ficar longe do mainstream, da massa. Né? Ser nichado é interessante, falar de empreendedorismo é interessante. Agora, e comunicar e gerar valor para as pessoas que estão carentes de valor, que estão carentes de uma palavra? Então, talvez você seja uma prova disso, porque você lida todo dia com pessoas que precisam ter alguém como você ali na cabeça, falando, motivando, levando uma palavra, por mais simples que seja, né? É isso. Eu lembro que a gente discorreu e eu comecei a te provocar. Pô, cara, faz alguma coisa mais, um conteúdo mais... Não sei se é simples a palavra, né? Pra galera... Sim, traduzir pro povo. Traduzir pra galera que quer crescer, velho. Pra galera que quer o pequeno empreendedor, não o cara... Que já é grande. Ou o cara que já é, né, tal. E pra galera que tá aí se dedicando, cara, trabalhando da maneira mais simples, assalariada. Que esse é o povo, né? A galera que tá lá batendo bumbo todo dia e tá afim, cara. Tem muita gente querendo, quer crescer, quer evoluir. Às vezes, uma pessoa... Foi essa minha provocação pra ti, uma pessoa com a tua oratória e tal. Sim. Eu falei, pô, cara, faz alguma coisa aí pra mim entregar, pra eu entregar pro meu time. Eu ainda te falei isso, né? Foi. Aliás, eu preciso, inclusive, te mandar o curso de comunicação. Que eu tenho, inclusive, pra fazer com que as pessoas melhorem essa comunicação. Top. Mas concordo com você. Quanto mais simples, simplificado for a nossa mensagem, mais a gente impacta, né? É isso aí. O público, mais verdadeiro, mais genuíno. Gil, cara, obrigado pela sua participação, cara. Obrigado, te agradeci de coração pelo convite. Sorte e sucesso na sua jornada e parabéns pelo que você conquistou até aqui, tá? Obrigadão. E olha, se você veio até aqui nesse episódio de Desobediência Produtiva, eu vou te pedir um favor. Compartilhe esse conteúdo para gerar provocações, insights no grupo, para os amigos, para sua equipe de trabalho. O nosso objetivo aqui no Desobediência Produtiva é fazer esse conteúdo voltado para você, né? Para que você, eventualmente, com uma fala que foi dita aqui pelo nosso entrevistado, por essa discussão, você consiga aplicar isso na sua rotina, no seu dia a dia e consiga entregar mais do que esperado. Quebra alguns protocolos. A gente é cheio de protocolos, gente. Então, quebrar os próprios protocolos e entregar mais do que esperado é o nosso objetivo aqui, tá? Obrigado pela sua participação. Não deixe de se inscrever no nosso canal e até a próxima.